Vamos pensar sobre isso também? É o contraponto. Nós precisamos, eu afirmei até então, que nós precisamos para uma determinada finalidade. Será que precisamos? Não será o juiz da família o mais preparado para tanto? Ele conhece todos os problemas relativos à família, lida com a família o tempo todo, com a criança, com o adolescente, com o marido, com a mulher, com todos os problemas inerentes à família. Será que não será ele a pessoa mais correta, não é? Também, para deixar a pergunta e deixei no ar. No Brasil, estima-se que a OMS estima que no Brasil, até 2050, ele será o sexto país mais envelhecido do mundo. E teremos no mundo todo cerca de um quinto da população mundial constituída por idosos. Olha que eu passei lá, às vezes eu vou para Londres, passei lá por Londres, só tem idoso. E todo idoso lá trabalha. Eles se sentem, eles são inseridos na sociedade. Eles fazem parte de tudo. Idoso lá funciona. É bom ser idoso em Londres, em país de primeiro mundo. Porque eles vão muito a teatro, tem muita coisa gratuita, eles conhecem toda a cultura, eles sabem, falam mais de um idioma. Nós aqui no Brasil somos pobres, pobres em tudo, até em idioma. O inglês macarrônico, né? Meio italianado. É engraçado, é complicado, né? É complicado a nossa sociedade falar também, fazer esses comparativos, porque nós não vivenciamos isso. Eu sou nascida, criada em São Bernardo do Campo, província. Eu falo que aqui é Samba e Londres, né? Porque por causa da cerração, da neblina, mas aqui é província mesmo. Nós somos meio que provincianos. É grande ABC, mas né, porque foi rotulado de grande ABC, porque é grande. E porque no passado nós tínhamos as empresas montadoras aqui, rendia muito, não é? Mas, na verdade, nós estamos aqui no canto. Santo André, São Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires, o pessoalzinho, né? São Caetano, que é mais riquinho, né? Que é mais elitizado. Mas nós somos aqui. E dentro da legislação, nós temos muitos dispositivos que amparam o idoso. Não é? A partir da Constituição Federal, mencionar que a pessoa, desde a Constituição de 1934, foi uma das primeiras que trouxe aí com relação à Previdência Social do Trabalhador. Não é? E foi somente de 88, passaram por algumas outras que vieram aí com algumas coisas bem tímidas, mas foi de 88 que trouxe consideravelmente alguma coisa mais forte, não é? Alguma coisa mais acentuada com relação à proteção do idoso. E aí, em várias oportunidades, acentuando principalmente no artigo 229 e 230. Mas o engraçado, que eu chamo muita atenção das pessoas sobre isso, que o 230 ele diz, é muito claro, é dever da família. Família, sociedade e Estado. Estado está em último. Primeiro todo o resto. Primeiro tudo que... Né? O Estado, não, eu estou aqui. Os outros que façam. Se for né, provocado, vou ver o que posso fazer. Mas levou os nossos impostos, o subsídio uma vida inteira. Mas ele vai ver o que pode fazer. Então é família, sociedade e só depois o Estado. E nós temos aquela mania de dizer, não, o problema é do Estado, o problema do Estado, o problema do prefeito, o problema do governador, do presidente, fica lá xingando o presidente, todo mundo. Mas, gente, será que isso está certo? Será que nós sabemos o que estamos falando? É dever da família. A pessoa nasceu, foi na família. Ela conviveu, foi na família. Ela sustentou, foi a família, não foi o Estado. E nem a sociedade. Nós não pensamos sobre isso, não é? Por isso que eu louvo aqui, vou fazer até abrir uma aspas, o meu presidente da Avanzo, que ele tem ali sob a sua guarda os pais de um lado e o sogro e a sogra do outro, que ele banca e rebanca, e o sogro doente, ele há anos lá, que vem subsidiando tudo, não é? E de uma forma assim, direta e inconteste. Por quê? Ele sabe o que a família foi para ele no passado. O que a família representou. Então, ele está devolvendo para aqueles que o reergueram, ou levaram para frente, ou que deram sustento, a contraprestação. Eles estão devolvendo, eles estão ajudando no momento que mais precisa, nesse momento de vulnerabilidade. Não é? Isso nós temos que levar para frente. Nós temos que enaltecer e propagar, para que os outros ouçam e falem, olha, eu tenho que fazer isso também, porque o meu pai e minha mãe, eu tomei a casa deles e coloquei lá na ridícula. Eu chamo de ridículo aquele quartinho dos fundos, não é? É uma ridícula.
Onde mora seu pai? Não, não é na casa dos fundos. Que casa? É a ridícula. A casa dele é boa, é da frente. Que os filhos tomaram conta e a ridícula ficou para ele. É uma coisa fantástica, não é? Mas essa é a nossa sociedade. Então, nós temos aqui, em matéria de legislação, muita coisa. Constituição Federal, em vários artigos, o Estatuto, o Ministério Público aí sempre à disposição e resguardando os interesses da pessoa idosa, o Conselho do Idoso, as delegacias especializadas, não é? E as varas também de violência doméstica que tem aí muitos processos contra os idosos, têm procurado fazer o que podem e muitas vezes o que não podem também para tentar resolver a situação. Mas o que falta mesmo é elemento humano com capacidade e sensibilidade suficiente para lidar com a situação. Principalmente a sensibilidade. Velho tem que morrer, porque já deu. Não é? Já deu. E também no artigo 70 da Constituição, nós temos lá uma autorização expressa para a criação das varas especializadas, não é? Para julgamento das questões envolvendo aí os direitos e garantias dos idosos com exclusividade. Nós temos? Não. O tribunal deixou? Doutor Verbas? Não. Então, está complicado. Então, até o momento, nós encontramos algumas varas instaladas aí, algumas raras varas poucas instaladas no nosso estado, ou no nosso país. Eu vi lá que tem uma no Rio Grande do Sul, uma primeira no Rio Grande do Sul, depois tinha uma em Maringá, e tem uma outra, acho que tem uma em São Paulo, mas que divide com a infância e juventude, se não me falha a memória, não é? Mas, quer dizer, nada em relação ao nosso número de idosos, número de famílias e número. Isso daí representa nada para nós. E o artigo 90 também, do Estatuto, autoriza o Ministério Público a adoção de medidas cabíveis em defesa da pessoa, não é? O artigo 170 também da Constituição fala sobre a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, que tem por fim assegurar toda a existência digna. Eu vejo idoso com 70, 80 trabalhando nos negócios aí que não tem razão de ser para ganhar, muitas vezes, lá no Norte e Nordeste, principalmente, 10, 20 reais por dia. Coisa de doido, não é? Coisa de doido. E os novos vão lá? Não. Mas os idosos vão. Eles que vão lá. Então, nós temos que ver também, dar uma verificada, uma passeada pela Constituição e analisar bem os comentários aí do artigo 170 da Constituição. Não é? E a empresa, as empresas, né, dentro da ordem econômica, exercem função social e tem por finalidade contribuir para assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. Onde está a tal da justiça social? Se as empresas que detêm o poder econômico não colaboram, só vem na hora do Covid? Não é? Não, eu doei tanto. Mas, gente, e por que não ajudou também, não ajuda sempre? Se pode ajudar agora, no desconto do imposto de renda? Não tem abatimento? Não é? Vamos ver aí. Não, mas o enriquecimento é mais fácil, né? E o idoso na nossa sociedade é considerado aqui o hipossuficiente, mas ele é hipossuficiente. Por quê? Porque já chega numa fase da vida que não tem mais condições de oferir rendimentos da mesma forma que antes. Os rendimentos foram diminuindo. A aposentadoria no nosso país é uma coisa assim de doer, não é? É de doer, de chorar, principalmente na iniciativa privada. Então, nós temos aqui que avaliar a necessidade do outro, se nós não estivermos envolvidos aí no mesmo contexto, porque nós estaremos, né? Razão pela qual direito e poder judiciário devem avaliar e destinar ao hipossuficiente, na medida de suas responsabilidades, o necessário para uma sobrevivência digna. Digna de ter nascido e transmitido, ao longo da sua existência, conhecimento e valores fundamentais para que os mais jovens possam seguir e possam se formar e possam também transmitir esse conhecimento. E concluindo, eu penso que a implementação de varas especializadas depende da vontade consciente do poder público e não só de um único tribunal. Há necessidade de dotação especial e estrutura específica para sua implementação. As varas deverão ser aparelhadas suficientemente para atender a demanda para a qual foram concebidas, com boa estrutura de pessoal, assistente social, psicólogo. Eu até jogaria aqui um médico geriatra, tem que ter.
à disposição, de repente acontece alguma coisa dentro do tribunal ou dentro do fórum. E sempre acontece, né? Onde está lá, o velho escorrega, muita escada, agora tem as rampas, a obrigação, cai da escada, escorrega na rampa, a cadeira vira, já vi cadeira virando, e o velho caindo, né? Mas é velho, pode cair. É complicado. Eliminação de barreiras físicas e garantia plena da acessibilidade. Isso nós já temos aqui. Mas nós não sei se temos em todos os espaços os banheiros com barra de apoio, não é? E além ainda, o que é mais importante, fácil acesso a essas dependências. Porque os fóruns foram construídos lá no passado. Não tem essa facilidade de acesso. Então, nós estamos aí remendando as coisas. Então, eu penso que juízes, membros do Ministério Público, com perfil e conhecimento específico para atender a demanda, já falei isso também, sem qualquer violência no sentido da violação de direitos. Não é para julgar só por julgar, é menos um processo. E nem o Ministério Público atuar por atuar. E tem que existir a sensibilidade, caso a caso, né? Depende aí de cada caso. E o advogado? Como faremos com essas milhares de universidades que nunca falou sobre idoso? E o professor, quando é mais velho, os alunos de hoje, eles querem tirar, porque eles querem os novos. Porque velho é chato. Fica ensinando. Nós não queremos ouvir. Nós queremos trabalho feito em casa, nota sim, nota assado, trabalho em grupo, em triplo, né? É uma coisa de doido. Ou um pela sala, alguém representa e entrega. Alguém vai lá e fala por mim. Mais ou menos isso, não é? Então, nós precisaremos aqui de um advogado com vivência e maturidade para entender as reais necessidades do idoso. Será que qualquer profissional pode atender? Pode cuidar dos interesses do idoso? Será? Da mesma forma, os médicos, os psicólogos e o assistente social, não é? Como órgão de classe que somos, nós temos o dever de fiscalizar as reais necessidades do idoso. Fiscalizar, não só nas clínicas, doutora Arivelson, mas também nas universidades. Tem que ter, no meu entender, uma matéria específica, e já não é de hoje que deveria ter no conteúdo programático, não é? E a OAB tem que se programar para ir nas universidades, como a OAB vai à escola, que eu já comentei nas comissões que fiz parte durante muitos anos da OAB vai à escola, nós vamos à escola. Hoje, já com mais idade, mais conhecimento, mais fácil ainda. Vou ser chamada de velha chata, fala demais? Com certeza. Com certeza. Mas alguns assimilarão a ideia e passarão a discutir em casa e a partir daí começa a mudança, não é? A educação se faz dessa forma também, não é? Caso contrário, não teremos aí profissionais de competência, não. Vai ser difícil, não é? Se não for ensinado nada para o profissional na universidade, se ele não receber em casa a educação suficiente, se na sociedade em que ele vive, na comunidade que ele vive, o velho é velho, e não vai, você pode bater para tomar o dinheiro dele porque ele é velho mesmo, vai morrer daqui a pouco. Para que ele quer dinheiro? Já tem o suficiente. Tenho que calçar, tenho que vestir, tenho que comer, não precisa de mais nada. Não é? Mas nós temos que mudar essa forma de pensamento. Então, deixo aqui para reflexão. Criação de varas especializadas. Nós temos um aumento considerável de idosos. Aumento nós precisaremos de aumento de número de juízes e serventuários. Juízes capazes de entender o processo do envelhecimento e suas consequências. Serventuários igualmente formados para tal fim, com paciência suficiente para tanto. Será que estamos aparelhados mesmo, nesse exato momento, para nós tentarmos o pleito de uma vara especializada? Ou nós temos que fazer as duas coisas concomitantemente? Enquanto o tribunal se prepara para a criação de vara, nós nos atiramos de um outro lado e vamos doutrinando as pessoas, modificando o modo de pensar das pessoas, para que elas possam atingir a sua finalidade. Senão teremos varas ali ociosas, só aqueles pedidos de curatela e essas coisas aí que nós estamos acostumados a ver nas varas e violência, né? nas varas especializadas ou nas varas de família.
E com isso, eu encerro aqui a minha fala. Espero ter contribuído com com algo a mais, né, para reflexão. Deixei bastante coisa para reflexão, não é? E agradeço aqui a todos, a presidente da Avanço pela participação, pelo convite de estar aqui conosco, ao presidente Aridelson pelo convite, a doutora Regina Darilli, que ficou lá no meu ouvido para eu falar alguma coisa, vai lá e fala, porque você sabe falar. É complicado. As pessoas pensam que eu sei falar, mas eu não sei falar. Eu tenho vivência, não é? E a minha vivência é o que me dá a condição de ver a situação real. Eu vejo a situação real. Diferente do doutor Tiago, que vê sobre um ângulo, diferente do doutor, esse é o nome dele, do juiz... Evandro. Doutor Evandro, como juiz, né? Diferente da doutora Fernanda também, diferente talvez até do doutor Davanzo como profissional da área penal, né? Ele talvez veja diferente da minha forma. Eu tenho uma visão de direito de família, uma visão de advogada e professora universitária, porque eu passo tudo isso e passo mesmo porque eu acho que os alunos têm que saber. Se eles gostam, se eles não, mas a maioria gosta. Acaba gostando porque eles ficam lá assistindo e gostam, fazem trabalho sobre idoso. Eu estou coordenando uma pós-graduação que está já na fase de monografia, no final. Eu fiquei surpresa com o número de alunos que se propuseram a fazer trabalhos envolvendo o idoso, fazer a monografia envolvendo o idoso. Isso é muito interessante. Isso quer dizer que, de alguma forma, por ser de direito de família pós-graduação, de alguma forma, os profissionais que eu trouxe para o curso e que ministraram algumas aulas, inclusive a professora Maria Cristina Zucchi, sobre a velhice e sobre o direito, a professora Maria Garcia, que fala muito bem sobre envelhecimento, acaba envolvendo os alunos de uma certa forma, porque eles veem um lado que eles não conheciam. É um lado novo. E nós da UAB, eu acho que nós precisamos levar isso para frente. Agradeço aqui a atenção de todos e peço desculpas por ter me estendido por mais tempo do que o necessário. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Irma Pereira Maceira, advogada, conselheira seccional, que abrilhanta com seus conhecimentos o nosso conselho, presidido pelo nosso querido presidente Caio Augusto Silva dos Santos, juntamente com a doutora Regina Leal, né, a nossa vice-presidente da Comissão do Idoso. E, olha, o doutor Aridelson Turíbio, nosso presidente da Comissão do Idoso, está de parabéns por ter marcado essa webinar com esse tema, e muito interessante. Nós temos questões de tecnologia, acabou caindo, né? Nós estamos no sistema Zoom, temos questões de tecnologia, ou seja, caiu o sistema. E mais da metade ter voltado, mesmo após de mais de 1h30. E, doutora Irma, ó, professora, realmente coordenadora da ESA, formou vários cursos quando eu era presidente da OAB de São Bernardo, nos 2 mandatos, por 6 anos, pós-graduada, mestre, doutora, todos os títulos possíveis e imaginários. Mas título não serve nada, não serve para nada se não tiver realmente essa experiência de vida. Porque às vezes a pessoa só tem o título, mas não tem experiência e na verdade, não consegue, não viveu, não consegue passar. Então, parabéns por sua explanação. E me permita, que você chegou a comentar, olha, será que valeu a pena, né? Será que as pessoas gostam ou não? E me permita aqui falar o que a doutora Sema, ela chegou a comentar agora há pouco. A doutora Sandra, a doutora Irma sempre acrescentando, a doutora Sema também te elogiando, a doutora Olinda Caetano também te elogiando as suas palavras, né? Então, parabéns. Olha, a doutora Olinda, ó. Doutora Irma, como sempre, uma aula magna aliada ao choque de realidade. Creio ainda que a problemática toda reside na educação e na solução também. O doutor Aldo Simonato, lá de São Caetano, também fazendo elogios à sua pessoa. Parabéns aí pela palestra. Nós ainda vamos ouvir a nossa diretora da CASP, secretária adjunta Paula Fernandes, explicar das experiências dela. Nós queremos, derradeiramente, depois passar a palavra para o nosso presidente Aridelson, para que possa fazer o encerramento e as suas considerações finais. Mas
nós pedimos que aquelas pessoas que já haviam enviado as suas perguntas possam colocar novamente no chat, ou nesse QEA, né? QEA, que é os Questions and Answers. QEA, o E comercial e A. Coloque lá suas perguntas para que nós possamos, ou neste momento, responder, ou responder oportunamente a todos. Eu gostaria de passar um dado aqui da nossa OAB, e foi assustador o dia que nós tivemos acesso a esse dado. A faixa etária, nós estamos falando de direito do idoso, mas vamos analisar a advocacia. Acima de 60 anos, nós temos 67.433 advogados. 67 mil. Ora, se nós estamos chegando à inscrição quase 450 mil, vamos imaginar que tenhamos 350 mil ativos? Olha só, 67. É uma porcentagem muito expressiva, quase 20% da advocacia acima dos 60. E o que mais me impressionou, que a maioria está entre 71 e 75. E acima de 95, nós temos 1.247. Acima de 95. 95? De 95. É muito legal. Estou deixando chegar lá, olha só. É muito legal. E 1.482, de 91 a 95. E 3.174, de 86 a 90. 5.815, de 80. E 85. E 8 mil. Isso. Ainda me ouvem? Sim. Bom, tá. Então, eu achei muito interessante. Houve uma pergunta no chat aí, que é a seguinte: olha, serão emitidos certificados da participação na webinar? Sim, serão emitidos, mas para isso, nós pedimos, ainda dá tempo, que quem está participando coloque o seu nome completo, para que possa ser identificado. Porque, por exemplo, tinha pergunta que estava lá como anônimo, tinha outro que estava como o nome do celular, a marca do celular. Então, nós pedimos, vai lá naquela questão de participantes, clique no seu nome, e aí coloca renomear e renomeie para que o nosso departamento responsável, que é o departamento de comissões, que a Danila, que está comandando, e a gente agradece até todo o auxílio que ela deu para que nós possamos estar realizando esse evento, possa identificar e fazer oportunamente a emissão de certificados. De igual forma, se quiserem apresentar perguntas, pode ser pelo chat, pelo bate-papo, pode ser também pelo QA. Deve ser isso aí. QA. O tal negócio. Nós vamos acostumar com tudo, né? Mas nós estamos ainda na fase embrionária. Então, eu gostaria de passar a palavra para a nossa secretária adjunta da CAASP, para que possa fazer a sua saudação, a sua apresentação, né? Apresentação, saudação, e tecer os seus comentários. Fica à vontade aí com relação à palavra, Paula Fernandes. Bom, boa noite a todos e todas. Quero dizer que parabenizar aos palestrantes, dizer que foi uma chuva de conhecimentos e de informações de suma importância. O doutor Aridelson sabe disso, eu gosto muito de ajudar nos eventos da Comissão do Idoso, já participei de 2 eventos junto com eles. E, Irma, é uma pena isso que você falou, de que as pessoas acham que velho tem que ser descartado. No meu entender, e eu gosto de conviver com os idosos, porque é conhecimento, né? Nós aprendemos muito mais. Então, diante de tudo que foi falado aqui, do que foi dito, me parece até que essa questão do idoso é uma questão cultural. E aí eu vou indagar a doutora Fernanda, que ela iniciou a explanação dela, ela voltou aqui conosco, ainda bem, estava com alguma dificuldade de retorno. E, doutora Fernanda, tudo isso que nós estamos vivenciando, toda essa questão relacionada aos idosos, o fator impactante é cultural?
Olá, eu retornei, mas eu estive participando como ouvinte. Pude ouvir a professora, enfim. Sim, o que a gente está vivenciando hoje, na verdade, é um redimensionamento, construindo e reconstruindo muitos paradigmas, seja na vida doméstica, seja no campo político. E a invisibilidade e o ageísmo, a invisibilidade da população idosa, dos direitos, do seu protagonismo, o ageísmo é uma questão, infelizmente faz parte dessa construção, não só cultural, mas uma negativa também e um não reconhecimento das lutas que vêm sendo produzidas desde que as pessoas idosas passaram a ocupar os espaços públicos e principalmente o espaço político. Então, de fato, o ser idoso, ser uma pessoa idosa é uma construção cultural, é multidimensional, as velhices são distintas para cada pessoa. Então, ser uma pessoa idosa é uma construção social e, portanto, cultural também. Mas, principalmente, eu acho que a estrutura, né, e como se articula o direito à velhice, quando a gente verifica que ele é fundado na igualdade e na não discriminação, a gente, na verdade, pensa que o enfrentamento é mesmo no campo cultural, uma disputa de narrativa para tornar visível essa luta, o protagonismo. Então, essas bandeiras, né? A bandeira da autonomia, a bandeira da participação, e, enfim, e isso ficou muito mais claro agora, nesse momento em que os problemas estruturais da nossa sociedade estão emergindo, né? Então, a gente está questionando todos os paradigmas até então adotados, sejam econômicos, sejam sociais, sejam culturais, e o direito à velhice como um direito social e que depende, portanto, de investimento e do poder público, da sociedade como todo, inclusive, como bem ressaltado pela professora, né, uma tríplice responsabilidade, mas o Estado, enquanto um pacto realizado pela sociedade e que resultou na Constituição Federal de 1988, um Estado democrático de direito que vai promover o direito social à velhice digna, né? Não é só um direito personalíssimo, é também um direito social que demanda a implementação de políticas públicas. Sim, então a gente está tratando de uma própria reformulação da cultura, de uma cultura que precisa enxergar os desafios do envelhecimento e da velhice. Então, esse é um bom momento para a gente estar discutindo tudo isso e aprendendo e refletindo sobre a implementação dessa política específica, né, que está centrada aí na vara especializada exclusiva do idoso, mas que, na verdade, representa uma própria ampliação e uma conformação diferente do sistema de justiça. Muito obrigado, doutora Fernanda. Muito obrigado, inclusive, não só por sua resposta, pela participação, mas por ter voltado também, viu? Muito obrigado mesmo. Doutora Paula, continua com a palavra. E aí eu vou pegar um gancho aqui na fala da doutora Irma. E eu sou de Guarulhos,
né? Sou cidadã guarulhense, advogo na cidade de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade que tem aproximadamente 1.380.000 habitantes e nós temos lá 12,4% de idosos, né? Isso daria mais ou menos 171 mil idosos. E a OAB Guarulhos, doutora Irma, tem projetos muito interessantes na cidade. Inclusive, tem a comissão OAB Vai à Faculdade, que a doutora falou que seria importante a OAB ir à faculdade. A subseção de Guarulhos tem essa comissão, tem procurado fazer esse contato com os acadêmicos de direito, e claro que a experiência que eu tive aqui, de tudo que eu ouvi, vou levar essa ideia de estarmos levando para os acadêmicos essa questão do idoso, chamar a atenção para esse tema, que é muito importante. E na minha vivência como advogada, eu já milito há 23 anos, e eu vejo as dificuldades que os idosos enfrentam no judiciário. Muitas vezes eles buscam o juizado especial cível por não ter condições de custear os honorários de um advogado, acabam indo sozinhos, têm os seus direitos violados. Eu já presenciei isso inúmeras vezes. O descaso também com eles, né? Porque eles estão ali naquela ânsia, naquele desespero de ter uma solução para o seu caso, e eles acabam sendo destratados muitas vezes os juízes, para minimizar o problema e resolver o assunto, extinguem o processo, né, para pôr fim a toda aquela situação. Então, a dúvida que foi levantada aí pela doutora Irma, é importante ou não a vara especializada? Eu vou me posicionar aqui favorável, porque ainda que tenha que ser muito bem aparelhada, tem que ser muito bem pensada, eu acredito que o foco vai ficar bem específico, e o magistrado que estiver à frente dessa vara, claro, ele vai ter um outro olhar, né? Porque foi como foi dito, né? Quando eu comecei a advogar há 23 anos atrás, em Guarulhos nós só tínhamos as varas cíveis, não tínhamos as varas de família, não tínhamos as fazendas públicas, não tinha... Então, assim, tudo cumulava num lugar só. E hoje o que acontece é isso, não adianta tarjar o processo de forma diferente. Eu sou ainda do tempo antigo, viu, gente? Do processo físico que era tarjado diferente, porque era idoso, porque era justiça gratuita, enfim. Não adianta colocar prioridade se essa prioridade, na verdade, não existe. Como a doutora Irma colocou, ela tem um processo lá de 97 que não saiu ainda. Eu tenho um processo de 2001 que, de igual forma, também não sai. Isso porque ele é prioritário, porque tem um idoso. Então, eu acredito que nós temos que abraçar essa causa, levantar essa bandeira, e esse é o momento. Eu entendo que esse é o momento. Até diante de toda essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, isolamento social, os idosos são os que mais estão sofrendo com tudo isso. Então, eu me coloco extremamente à disposição, eu cuido do setor de benefícios na Caixa de Assistência dos Advogados e posso garantir aos senhores que a maioria dos nossos assistidos são idosos, porque chegaram numa certa idade, não contribuíram com a Previdência Social, não conseguem mais trabalhar muitas vezes por motivos de saúde, na maioria das vezes, e eu coloco aqui, são problemas psicológicos, sofreram um infarto ou AVC, não tem mais condições de trabalhar e não tem renda. Então, 90% dos assistidos que nós temos hoje são idosos. Então, eu vivencio essa realidade, né? Na Caixa de Assistência dos Advogados, o presidente da Avanço está aqui, pode também ratificar o que eu estou dizendo, e também na minha vida profissional. Né? Eu também tenho os meus pais idosos. Meu pai, apesar de 76 anos, ele ainda trabalha, né? E não há quem faça ele parar. Eu acho isso excelente, porque ele não tem tempo de pensar em doença, né? Então ele continua trabalhando, isso é muito importante. Então esse é um assunto que eu tenho um carinho muito especial, né?
em trabalhar isso. Por isso que eu falo que toda vez que o doutor Aridelso me convida para participar de algum evento da Comissão do Idoso, eu aceito, porque isso para mim é conhecimento, é a gente aprender com quem tem para nos ensinar, né? E infelizmente nem todos pensam assim, né? Mas fica aqui meu agradecimento por tudo que eu aprendi aqui hoje. Estou extremamente disponível para o que for necessário para trabalhar junto com todos e para a gente levantar realmente essa bandeira e dar seguimento aí para a gente mudar essa visão da pessoa idosa. Muito obrigado, doutora Paula Fernandes. E quem quiser ter contato novamente com a Paula Fernandes, sexta-feira, às 19h30, na live da CAASP, ela será a nossa entrevistada, respondendo sobre benefícios, juntamente com Raquel Tamacia, que é a nossa diretora que colocou no ar o aplicativo da saúde mental. Então, Paula Fernandes, Raquel Tamacia, duas entrevistadas na live da CAASP, às 19h30, na próxima sexta-feira, e eu estarei juntamente com o nosso secretário-geral, que está acumulando também a tesouraria, Antônio Ricardo, entrevistando as duas. E o site da CAASP é caasp.org.br e o Instagram é @OABCAASP. E também será transmitido pelo Facebook, CAASP. E também acompanhe todos os eventos e os fatos e todos os acontecimentos da OAB. O site da OAB é oabsp.org.br, o Facebook OABSP e o Instagram é @OAB São Paulo. OAB abreviado, São Paulo por extenso, sem o tio e tudo junto. Então, sexta-feira, quem quiser acompanhar a Paula Fernandes falando sobre o setor de benefícios, no site da CAASP, teremos no Instagram, @OABCAASP e também no Facebook CAASP. Muito obrigado, doutora Paula Fernandes. Gostaria de agradecer a Ana Paula Franco, a Márcia Pio, a Emi Maeda, que nos acompanham, e a Genilce, a Diva e o Flávio de Matos Leitão, eles levantaram a mão. Então, se puder fazer a pergunta por escrito, nós agradecemos para poder fazer a indagação aos nossos palestrantes desta noite. Então, eu vou clicar aqui para nós buscarmos alguma pergunta para... Vamos fazer uma pergunta agora para o doutor Leandro. Muito obrigado, magistrado de Santos, que retornou aqui conosco. Muito obrigado, nós agradecemos muito. A pergunta é do Marcelo Antônio Nantes Pereira, Sarkisian. E o Marcelo pergunta: em São Paulo, temos no Fórum Central Criminal Barra Funda o Sanctivis, né? Sanctivis, setor de violência contra infante, idoso, pessoa com deficiência, anexo, já funciona junto à 16ª Vara Criminal Central da capital. Pergunta, então, será criada uma vara exclusiva, especializada, somente para o atendimento à pessoa idosa? Isso daqui é uma pergunta que ele está fazendo. Se será criada uma vara, se existe alguma coisa neste sentido. Eu já antecipo que, inclusive, a OAB de São Paulo, ela está, sim, preparando e encaminhando um documento para o Tribunal de Justiça, né? No sentido, já está pedindo, inclusive, uma reunião, já oficiou, sobre a necessidade da criação destas varas. Então, poderia falar um pouco sobre esse assunto para nós, respondendo a pergunta do Marcelo, doutor Evandro? Pois não. Pois não. Doutor, quando se fala vara especializada do idoso, é necessário dizer qual seria a competência dessa vara. Apenas o idoso em situação de risco. O idoso que não em situação de risco continuará normalmente sendo atendido pelo judiciário nas varas cíveis, criminais, família ou nas varas cíveis, juizado especial. A vara especial do idoso, eu acho muito difícil, eu não falo pelo tribunal, evidentemente, o formato que o tribunal tem pensado é numa mesma vara, como esse setor de São Paulo, abranger todas as situações de vulnerabilidade com uma equipe multiprofissional trabalhando em rede.
Então, eu imagino que as varas especializadas, elas vão ser setores, varas, setores especializados em violência doméstica, em idoso, em crime contra a criança, crime contra idoso e deficiente. Então, o idoso em situação de risco, lógico, tem peculiaridades, é uma legislação própria, um marco legal próprio, mas eu imagino que para ganhar escala, o tribunal irá acoplar todas essas matérias no mesmo serviço. Embora seja muito específico lidar com criança vítima de violência, criança em situação de risco, deficiente, violência doméstica e idoso. De qualquer maneira, na vara do idoso de Santos, por exemplo, nós atendemos apenas idoso em situação de risco. É limitado. A resolução do tribunal que criou a vara, ela delimita isso. E isso responde, inclusive, uma pergunta. Porque, como a professora Irma Pereira disse, o importante da vara do idoso é o acolhimento. É o acolhimento humano, humanizado. Nós temos que ter tempo, paciência, construir toda a história, que não é nós temos que estudar toda a obrigação da família, do Estado e da comunidade. Nós temos que formar um amplo painel, é um amplo processo multidisciplinar para fazer o acompanhamento do idoso. Então, a vara do idoso, especial ou não, ela só atinge os idosos em situação de risco. Eu creio que o tribunal decide aumentar o atendimento ao idoso, mas, por questões de limitações, ele vai agrupar esses setores multidisciplinares que atendem outros setores vulneráveis. Mas perdemos o som. Está cortando um pouquinho, doutor Evandro. Mas, obrigado, parte da resposta nós conseguimos ouvir. Existe aqui, eu vou responder porque agora não está anônimo. Tinha uma pergunta anônima e eu entendo que essa pergunta eu mesmo possa responder. Por que a própria OAB-CAASP, por falta de pagamento anual, ficou sem ser vacinada porque o site não deixou pagar a vacina? Isso aconteceu com uma advogada, é uma participante anônima, eu peço que coloque o nome. Mas depois vem aqui a Elza Valadão Rossi e diz: ratificando também a advogada idosa, não conseguiu vacinar. É importante entenderem com relação a essa questão que a CAASP, ela vive única e exclusivamente da fonte da anuidade do pagamento dos advogados e das advogadas. Na campanha da vacinação, acima de 65 anos não pagam, mas os benefícios da CAASP, inclusive, assistam a live de sexta-feira, que nós já convidamos, que vão ter todas as respostas. Mas os benefícios da CAASP, eles têm que ser para os adimplentes. Porque se os inadimplentes também tiverem direito, ninguém paga, como é que nós vamos manter o sistema? Então, é igual ao seguro. Olha, se não tem seguro, não tem direito a receber o benefício seguro. Se não recolheu, não tem direito de se aposentar. É a mesma coisa. Então, há necessidade do pagamento da anuidade. Eu sou até um pouquinho mais liberal nesse sentido, eu tenho um pensamento um pouco mais liberal, mas queira ou não queira, se não existir o pagamento inadimplentes, não tem como sustentar. Importante mencionar que algumas pessoas, por incrível que pareça, isso tem a ver com o tema de hoje, algumas pessoas que já têm idade para estarem isentas não entraram com pedido de isenção. Existe todo um critério, o nosso presidente Aridelson Turíbio pode falar até esse critério para que as pessoas que já recolheram por um período a anuidade da OAB, e dependendo da idade, elas ficam isentas de pagamento da OAB. E, de repente, está constando como inadimplente, e, na verdade, ela está, de repente, até isenta, ou seja, precisa ajudar. Então, é um trabalho, inclusive, que a Comissão de Idosos pode fazer, e nós temos tido caráter humanitário na CAASP.
A maior demonstração disso é que o auxílio alimentação, inicialmente criticado, e hoje já atingimos em torno de 20 mil vidas ou um pouquinho mais, inicialmente 18 e poucas mil pessoas pediram benefício de R$100. Olha, e é assustador. 20 mil pessoas, de plano nós entramos com o auxílio humanitário, 20 mil pessoas pediram, e esse tipo de benefício, por ser humanitário, nós estamos concedendo também ao inadimplente. Mas os demais benefícios, estatutariamente, isso daí não é a atual diretoria, isso é uma questão de estatuto, obrigatoriamente tem que estar adimplente, e assim eu respondo a essa pergunta. E vamos ver aqui mais perguntas para que os nossos participantes... Eu fico muito feliz, porque, em que pese o adiantado da hora, né, tivemos um problema que acabou caindo, mas, mesmo assim, bastante gente participando, muitas pessoas aqui participando, e eu gostaria de prestigiá-las e fazer perguntas aqui para os nossos participantes. Doutora Paula, como a OAB de São Paulo se prepara para priorizar o advogado idoso além do assistencialismo? Ela está fazendo a pergunta aqui, daqui a pouco a pergunta da Dayana, daqui a pouco a doutora Paula pode responder. A doutora Dayana também pergunta, como fica a questão da prioridade quando a implantação das varas especializadas exclusivas? Será observado apenas o critério da prioridade especial do artigo 3º, parágrafo 2º do Estatuto? Então, tem essas duas perguntas, daqui a pouco podemos fazer mais. A primeira pergunta para a doutora Paula, né, que a Dayana faz. Doutora Paula, como a OAB de São Paulo se prepara para priorizar o advogado idoso além do assistencialismo? E a outra pergunta, como fica a questão da prioridade quando da implantação das varas especializadas exclusivas? Se será observado apenas o critério de prioridade especial do artigo 3º, parágrafo 2º. Então, essa primeira pergunta aqui, como fica a questão da prioridade quando da implantação das varas, eu deixo aí para a mesa responder. A palavra está aberta para um dos palestrantes poder responder. Alguém pode responder, doutor? Doutor Evandro, doutora Fernanda, doutora Irma, doutor Tiago. Doutor Tiago também voltou. Muito obrigado pelo retorno, doutor Tiago. Alguém pode responder essa pergunta? Difícil a resposta da pergunta, porque ela cabe aí ao tribunal, né? Nós pra... vamos ter que aguardar a implantação. Mas eu creio que a vara vai ter uma competência muito específica e não vai abranger idosos idosos competentes. Está cortando um pouco o áudio do doutor Evandro, mas deu para entender que ele informou que vai depender, lógico, da criação da vara, e nós temos que aguardar essa questão. Doutor Tiago, quer responder sobre esse assunto, completar alguma coisa? Eu acredito que as varas especializadas vão seguir a vara da infância e juventude. Nem toda criança e adolescente são encaminhados para a vara da infância e juventude. Realmente, eu acredito que haverá esse recorte da situação de risco. Nesse contexto, eu acredito que vai ser seguido, o tribunal vai caminhar no sentido da vara da infância e juventude. O idoso, para estar na vara especializada, teria que estar em uma situação de risco, né? Aí cabe a gente refletir se é o caminho correto ou não, mas eu acredito que tudo leva a esse caminho, doutor. De repente, poderia ser criada uma comissão de estudo para tentar ampliar um pouquinho esse leque de atribuições na vara específica, né? Mas eu acredito que é isso que vai ser... será esse o caminho. O idoso tem que estar em uma situação de risco atual e em concreto. Eu acho que esse que vai ser o caminho, pelo menos da Justiça do Estado, dos tribunais estaduais. Já a Justiça Federal, já não... Pode ser que tenha algo diferente. Mas na Justiça Estadual, eu tenho quase certeza que é esse que vai ser o caminho, é esse que vai ser a trilha. Eu fico preocupado com a questão do idoso, em especial relacionada à celeridade, né, do
do processo. Eu fiquei imaginando o seguinte, eu já tive uma cliente de 80 anos que ela tinha um carro e dirigia. 70 e pouco, 80 anos, ela dirigia. Aí nós entramos com a ação porque o seguro não quis pagar. Poxa, ela não conseguiu receber, ela não conseguiu ter outro carro. Era uma pessoa bem simples, ela não conseguiu ter outro carro, porque demorou, né? Existem todos os recursos. Ela não teve prioridade, não foi célere, né? A dizer que tem prioridade, mas de fato e de verdade isso vai se materializar. Eu tenho um outro exemplo na área trabalhista, que uma pessoa que se dedicou muito para uma multinacional durante décadas, essa pessoa teve há muitos anos atrás 3 milhões de reais a sua indenização. É um alto executivo e tal. E aí, em determinado momento, ele falou assim, ó, eu vou fazer um acordo por 700. Do ponto de vista de honorários para advogado, isso é péssimo. A perspectiva de honorários era 30%, era 900 mil. Há anos, mais de 10 anos, brigando por aquele processo. Mas ele falou o seguinte, olha, se eu não receber os 700 agora, eu vou morrer e não vou conseguir fazer uso, bom fruto desse dinheiro que eu tenho direito, né? E eu tive uma outra situação também que mexeu bastante comigo. Uma senhora, ela trabalhava nessas terceirizadas de limpeza, uma senhora muito simples. E aí ela ia sempre no meu escritório, saiu meu dinheiro, saiu e não saía. E ela sempre ia, todo mês. Quando saiu, eu liguei para ela, a filha falou assim, minha mãe faleceu a semana passada. Ou seja, é muito triste isso, né? Então, a gente tem que ter formas sérias, efetivas, para que o idoso tenha a sua resposta jurisdicional a tempo de poder usufruir de eventual benefício. Doutora Paula, a pergunta da doutora Dayana. Sim, ela pergunta da questão da UAB, né? Isso. Priorizar os idosos. Então, doutora Dayana, por isso que a UAB tem essa comissão, que é a Comissão do Idoso, que está fazendo um trabalho excelente nesse sentido, de chamar a atenção e priorizar a questão do idoso. E o que eu mais vejo nessa situação toda realmente é a questão assistencial, né? Todo esse trabalho que envolve a pessoa idosa, todas as necessidades, claro que é de conhecimento da UAB, e por isso que tem a comissão que cuida e que trata de todos esses assuntos, né? Que busca, faz a centralização de todos esses acontecimentos e chama a atenção para as necessidades. E a CAASP vem em parceria com isso para fazer esse amparo, né? A OAB tem o quê? O advogado, a partir dos 70 anos, se não me falha a memória, ele pode pedir a isenção do pagamento e ainda assim ele continua utilizando os benefícios da CAASP, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, às vezes as pessoas acham que porque está pedindo a isenção do pagamento da anuidade não vai poder mais usufruir dos benefícios da CAASP. Isso não é uma verdade, né? Apesar de estar isento do pagamento, vai continuar usufruindo dos benefícios da CAASP. Então, essa é uma parceria aí das entidades irmãs. Eu acredito até que o doutor Aridelson possa até explanar melhor essa questão por parte da OAB, nesse sentido de priorizar, porque ele é o presidente da comissão, está à frente aí desse assunto de extrema importância. Ok, muito obrigado, doutora Paula. E a Dayana também pergunta, onde vou reassistir essa palestra? No YouTube do Departamento de Cultura e Eventos, comandada pelo nosso conselheiro seccional, Alexandre Rolo. Então, no YouTube do Cultura e Eventos, a doutora Dayana vai poder assistir novamente esta webinar. O doutor Álvaro, ele pergunta ao doutor Evandro, que eu não sei se continua na sala ou não, e estava cortando, mas deixo extensivo aí aos nossos palestrantes da noite. É possível a ILPI pleitear direitos em nome do idoso que nelas são abrigados? Repito, o doutor Álvaro pergunta ao doutor Evandro, que eu estendo aí aos demais palestrantes, é possível a ILPI pleitear direitos em nome dos idosos que nelas são abrigados? Sim. O idoso ele não perde nenhum direito, inclusive em relação à sua capacidade, estando ou não numa ILPI.
a professora Irma tratou bem desse assunto, né? Ele conserva todos os direitos, inclusive de locomoção. No entanto, se ele está numa situação de risco, a rede tem que fazer um plano e tem que fazer um projeto. Quem aciona a rede de atendimento do Sistema de Garantia do Idoso? Pode ser a ILPI, que é uma espécie de guardiã dele, pode ser o idoso, pode ser o serviço de saúde, assistência social, pode ser a comunidade, pode ser a família. A partir do momento que é feito um plano de trabalho e é colocado em execução, a questão da legitimidade, por exemplo, é uma questão menor, é uma questão de direito processual menor. Nós podemos nomear curador especial, o próprio proprietário da ILPI, o responsável pela ILPI, ou quem quer que seja, o MP, pode ingressar com ação, ou em nome do idoso, ou o ILPI. Existem situações, sim, que você tem que fazer uma técnica para nomear alguém, curador especial, para determinados assuntos, para você vencer essa questão da legitimidade. Então, a vara do idoso nomeia alguém de confiança, mas veja, com o consentimento do idoso, ouvindo sua opinião, para que possa defender direitos em outras varas, direitos patrimoniais, por exemplo. Então, é possível, sim, a ILPI nunca deve se omitir, ninguém deve nunca se omitir, deve levar o caso para discutir na rede e, dali, chegar a um consenso, a uma decisão, a um projeto que salvaguarde todos os interesses do idoso. Muito obrigado, doutor Evandro. Estamos partindo para o final da nossa webinar, mas antes vamos agradecer aqui a participação da Diva Lucas Scheck. Ela é presidente da Comissão dos Idosos de Jacareí de São Paulo, e ela só faz um comentário. Na verdade, gostaria de colocar apenas que apoio varas especializadas, mas penso em como praticar políticas públicas de valorização do idoso sem implementar educação adequada à população. Muito obrigado, doutora Diva, pela participação. E também tem aqui a participação da Carolina Dotti. Ela agradece ao AB de Santos e ao presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa pelo convite em participar dessa excelente webinar. Aproveito a oportunidade e faço o convite, eu, quanto presidente da mesma comissão na OAB de Santos, a realizarmos um evento em conjunto pela webinar. Muito obrigado, doutora Carolina, Dotti. E também temos uma participação aqui de Minas Gerais. É o Ricardo Marcondes Godoy. Ele fala que é presidente do Conselho Municipal do Idoso de Monte Sião, de Minas Gerais, e ele indaga qual é a orientação para envolver e oficiar a OAB da cidade na gestão e orientação ao Conselho Municipal. Aí ele diz, hoje são ausentes e não atuam pontualmente nas orientações e formação de gestores dos idosos. Ele pergunta aí, então, qual seria a orientação, qual a forma de envolver e oficiar a OAB da cidade na gestão e orientação ao Conselho Municipal. Quem poderia responder essa pergunta que vem de Minas Gerais, do doutor Ricardo? Alguém se habilita? Doutor Evandro, doutor Tiago, doutora Fernanda. Doutor Evandro abriu o áudio, a Irma também e a Fernanda também. Gostei, todos preparados. Doutora Fernanda, né, é mais adequada. Vamos lá, doutora Fernanda. Tá sem áudio, doutora Fernanda. Abre o teu áudio, por gentileza. Isso, agora sim, vamos lá. Eu ia pedir, por favor, para repetir a pergunta. Eu estava dando uma assistência para o meu filho aqui, que é pequeno, de 4 anos e meio, e acabei perdendo uma parte. Que legal, hoje a gente acaba invadindo os lares, né? Nós estamos dentro do lar da doutora Fernanda, muito obrigado. Ela que deixa de atender ao seu filho de 4 anos. Qual é a orientação para envolver e oficiar a OAB da cidade, que é lá de Monte Sião? A pergunta vem do doutor Ricardo, que ele entende que lá eles não estão cuidando, são ausentes dessa questão do idoso, e ele gostaria de uma orientação para envolver a OAB e a gestão e orientação ao Conselho Municipal. Na realidade, é fazer um ofício, por exemplo, esse ofício que nós fizemos conjuntamente
OAB, Defensoria Pública, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça, na realidade, a sociedade civil, seja através do conselho, seja através de coletivos, seja acionando os órgãos que compõem o sistema de justiça, pode exercer o direito de petição e, sendo um órgão com atribuição, pode expedir, então, um ofício solicitando a implementação de determinado programa, determinada ação, ou efetivamente uma política pública que amplie o acesso a direitos. Eu não entendi o final da pergunta, não sei se foi relativo à instituição em si de um Conselho Municipal do Idoso. É isso? Sim, com relação à prefeitura. Não tem um Conselho Municipal do Idoso nessa cidade. Não dá para saber. Pela pergunta aqui, eu não consigo entender. Ah, sim, porque na ausência de um conselho municipal, o órgão que poderia ser provocado é o próprio Conselho Estadual do Idoso. Então, muitas vezes não tem no município, no próprio estado de São Paulo, não existem, até o doutor Ari Delson pode complementar qualquer coisa, porque a gente faz essa atuação conjunta, né? Eu pela Defensoria Pública no Conselho Estadual do Idoso, mas existem municípios aqui em São Paulo também onde não existem conselhos municipais do idoso. E seria muito importante, porque o Fundo Municipal do Idoso, que uma possibilidade de investimento em ações e programas que partem da sociedade civil para assegurar direitos da pessoa idosa, só pode existir com um Conselho Municipal do Idoso. Então, a possibilidade de provocar, então, um Conselho Estadual do Idoso para que seja instituído na cidade. Põe no colo o teu filho, apresenta o teu filho para nós, por gentileza, doutora Fernanda. É filho? Ok, meu filho? Vem aqui. Apresenta ele aí. Aqui, ó. Estamos tirando a mamãe. Tudo bem? Boa noite, obrigado, viu? Desculpa. Que legal. Não, Tá faz parte. É isso aí. Doutora Fernanda, aproveitando para as suas considerações finais, eu vou abrir a palavra rapidamente para todos os palestrantes para as suas considerações finais. Com a palavra, a doutora Fernanda. Certo. Então, é isso. O que ficou bastante claro de todo esse evento e as discussões e as reflexões que foram feitas aqui é que, de fato, todos os órgãos e entidades precisam se unir para que sejam implementadas políticas de qualidade e que realmente concretizem a proteção integral, que já está muito bem legislada. Agora, precisa avançar no sentido de concretizar efetivamente o acesso à justiça, no caso, que é a temática aqui que está sendo discutida, e queria muito parabenizar também o belo trabalho que a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB tem feito, na pessoa do doutor Ari, eu parabenizo esse trabalho. Realmente penso que agora iremos avançar depois de todas as colocações que foram feitas e avançar em conjunto, os órgãos e as entidades unidas e em prol de um objetivo comum, que é o que a gente precisa fazer nesse momento tão difícil. Obrigada pela oportunidade, parabéns por todo o trabalho e o histórico da OAB tão importante também na luta por direitos e na luta por um Estado democrático, enfim. Eu quero agradecer muito essa oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Fernanda, defensora pública, que participou aqui conosco desta tão importante webinar. Passamos a palavra agora para as suas considerações finais para o doutor Tiago de Souza. Eu também gostaria de agradecer o convite. Excelente evento hoje, muito grandioso. Gostaria de cumprimentar, doutor Luiz, dizer que eu concordo com você, embora eu tenha falado que o tribunal vai caminhar para determinado sentido, para situações de risco, eu acredito que a própria prioridade processual fica muito esvaziada sem uma vara especializada que atenda a toda a demanda do idoso. Mas, para isso, precisa haver uma grande sensibilização junto aos tribunais, porque a situação de risco em concreto é o mínimo que poderia ser alcançado, né? Mas é possível ampliar
esse leque, mas vai depender de profunda sensibilização do tribunal, onde vai ter que colocar a pessoa idosa maior quantidade no orçamento, para que tenhamos mais juízes nessa vara, mais escreventes, mais profissionais de apoio, inclusive de diversas áreas multidisciplinarmente também, nesse aspecto. Eu concordo com o senhor, pelo avanço da idade, todo o processo do idoso deve ter a prioridade processual na vara especializada, mas precisaria sensibilizar muito para que isso fosse alcançado. Por fim, eu gostaria de agradecer realmente a participação, o convite, doutor Aridelson, muito bacana no contato, a doutora Fernanda também fez o convite, a doutora Irma e todos os demais participantes aqui do nosso evento, né? Tomara que o idoso tenha realmente reconhecido o seu protagonismo. Eu fico muito triste aqui na minha experiência, quando eu vejo que o idoso sofre violência na sua própria residência. Isso é uma coisa que me deixa profundamente abalado no meu dia a dia profissional. Esperamos que o idoso alcance seu protagonismo, que é merecido, e conte com a Defensoria Pública nessa parceria com a AB e com todos os demais atores do sistema de justiça. Gostaria de mandar um abraço para o Evandro, o juiz, meu amigo, o juiz, Nossa Excelência. Estamos juntos aí há 13 anos, fazendo audiência todos os dias. Obrigado por participar desse evento com a gente. E é isso, gente. Um abraço para todos. Eu me coloco à disposição sempre para conversar sobre a população idosa e sobre a implementação de políticas públicas. Obrigado. Um abraço, doutor Aridelson. Até a próxima, se Deus quiser. Doutor Luiz, doutora Irma e demais participantes do evento. Nós que agradecemos, doutor Tiago, defensor público de Santos, participando conosco dessa webinar sobre criação de varas especializadas para o idoso. Para suas considerações finais, doutor Evandro, magistrado de Santos. Eu quero agradecer o convite da comissão, da OAB, deixar um grande abraço a todos os colegas de mesa, dessa mesa virtual, aos que nos ouviram. Eu nasci velho já, né, doutor? Eu nasci idoso, eu adoro as histórias, eu adoro as experiências, eu adoro a contação de histórias, eu adoro saber como são as coisas, como pensa. A experiência dos idosos é fundamental, o valor que eles agregam para a família, para a comunidade é fundamental, é bela, é necessária. E então, nós estamos no caminho certo, esse caminho de discutir, de levantar essa bandeira. Um abraço para todos os adultos e também para o filhinho da Fernanda. Um beijo. Tchau. Tchau, garotão. Tudo de bom. Nossos agradecimentos ao doutor magistrado, doutor Evandro, por sua participação. Caiu todo o sistema, ele voltou e permanece conosco até agora. Muito obrigado. Passo a palavra agora para a professora Irma Pereira Maceira, conselheira seccional da AB de São Paulo. Voltando aqui, obrigada a todos, obrigada aos nossos advogados e a todas as pessoas que participaram desse encontro e permaneceram aqui, apesar dos percalços aqui, cai e volta, mas as pessoas estão aqui aprendendo um pouquinho da tecnologia. Agradecer aí ao presidente Aridelson pela oportunidade, ao presidente Caio e toda a sua diretoria, e o doutor Ricardo Toledo, que é o responsável pelas comissões, por ter também permitido a realização desse evento, ao meu sempre presidente, Luiz Ricardo Vasques Davanzo, pela participação e por ter aceito moderar e aqui participar conosco desse belíssimo evento. Agradecer também ao doutor Tiago, à doutora Fernanda, ao doutor Evandro, aprendi muito com vocês e continuo acreditando que reafirmando o que a doutora Paula disse, a doutora Paula Fernandes, é educação, não tem jeito. Só pela educação chegaremos lá. Só pela educação conseguiremos doutrinar a nossa sociedade, os nossos bacharéis, os nossos alunos, não é? E até os nossos advogados.
Não adianta, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, toda a nossa família, porque nós temos que doutrinar. E é uma sementinha, cada dia um grãozinho, e nós vamos adiante para que se dissemine e frutifique, não é? E futuramente teremos a resposta. Talvez eu nem esteja aqui para isso, mas se tem alguém com 90 e poucos anos, ainda vão ver muita coisa, não é? Na advocacia, nossa, não é? Vou chegar lá, vou fazer 50 anos de advocacia. Olha que maravilha! De advocacia, ou mais, né? Agradecer a todos, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. E peço desculpas pela minha fala, às vezes muito mais para a advocacia, muito mais como mãe, como família, não é? Mas é uma situação que realmente me preocupa e que eu penso dessa forma mesmo. Nós temos a vara especializada, talvez, se for só essa vara especializada para situação de risco, não sei se seria tão bom assim. Já que estamos numa luta, nós temos que lutar por maior, por um mais, para agregar tudo na vara especializada, todas as situações do idoso. Não é? Como agrega também a vara da infância, as situações da infância e juventude. Nós temos que, nas varas de família, todas as situações relativas às várias famílias, aos vários modelos de família. Então, nós temos que lutar para o mais e não nos contentarmos apenas com isso que o tribunal tenta nos oferecer. Aliás, está lá, mas não nos deu nada até então. Só constou que, de fato, de implementação, temos acho que nem passa pela ideia, pela cabeça deles, de quem quer que seja. Não está no programa, nós não fazemos parte do programa deles, não é? Nós não estamos programados nem para este ano, nem para o ano que vem, nem para os próximos. Quem sabe, talvez um dia, quando nós tivermos uma dotação aí muito especial, aí, né, conseguiremos. Mas, doutor Aridelson e todos os meus colegas aqui, eu sou pelo mais. E nós não devemos nos contentar com o mínimo. Se nos der só o mínimo, nós vamos continuar brigando por mais. É isso. Boa noite e muito obrigada a todos. Muito obrigado, conselheira seccional da OAB de São Paulo, doutora Irma Pereira Maceira, inclusive que na sua fala falou com relação à minha pessoa, que eu tenho pai e mãe viva, graças a Deus, sogro e sogra também, e tem um princípio bíblico que diz honrar pai e mãe. Nós temos que honrar pai e mãe. E tem uma outra passagem que eu acho que é essencial. Se alguém não tem cuidado dos seus, em especial dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Então, nós não podemos negar aqueles que são da nossa casa e nem daqueles que são da casa da advocacia e da cidadania. Nós temos que ter uma atenção especial também aos nossos idosos. E eu passo a palavra para as suas considerações. Que é a nossa casa, né? Que é também a nossa casa. Exatamente. Para a nossa diretora da CAASP, Paula Fernandes. Bom, eu quero agradecer aqui a doutora Fernanda, ao doutor Evandro, ao doutor Tiago, à doutora Irma, por dividir conosco os conhecimentos e esse enfrentamento, saber que existem pessoas dispostas realmente a trabalhar nesse enfrentamento e erguer essa bandeira. Quero parabenizar o presidente da Avanzo pela condução dos trabalhos de forma excelente, parabenizar o doutor Aridelson pela presidência dessa comissão importante e o trabalho que vem realizando. Agradecer a todos que assistiram a essa webinar e, assim como eu, também vão sair daqui com os conhecimentos melhorados, renovados e, com certeza, a dúvida plantada pela doutora Irma, nós vamos pensar sobre o assunto, com toda certeza. E para tentar dirimir a dúvida, né, aproveitar as palavras do doutor Evandro com relação a isso, do doutor Tiago e da doutora Fernanda. Fica aqui os meus agradecimentos. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Nós que agradecemos a participação da secretária adjunta da CAASP, doutora Paula Fernandes, e agradecendo também a participação da doutora Bernadette Souza, que esteve conosco, até cair todo o sinal, e também está aqui conosco a nossa conselheira seccional, Regina Leal, vice-presidente da Comissão do Idoso, e não tem como nós deixarmos de saudar e parabenizar o nosso querido presidente da Comissão do Idoso, o doutor Aridelson Carlos César Turíbio. Olha,
Realmente foi maravilhosa essa webinar. Deu para ver pelos comentários, pelas perguntas. Só para você ter uma ideia, tinham pessoas querendo entrar na webinar, não conseguia, porque a sala estava lotada. Mesmo depois que caiu o sinal no sistema geral, mais da metade voltou. E após 3 horas de webinar, nós estamos ainda com mais de 1/3 dos participantes presentes na sala. Portanto, presidente Aridelso, parabéns, sucesso, e passo a palavra a Vossa Excelência para as suas considerações finais e encerramento desta webinar. Deus lhe abençoe abundantemente. Muito obrigado, doutor Luiz Ricardo Vasque Davanzo. Não sei se conseguirei terminar. A minha idade está já, como dizia Moisés, né? Moisés, no Salmo 90, disse a respeito dos idosos: os dias de nossa vida são como um suspiro. Deles temos a soma de 70 anos, ou com forças mais vitais, 80 anos. E o melhor deles é aflição e miséria, porque passa depressa e nós desapareceremos. Doutor, tinha que ser um criminalista para moderar isso. Me lembro, quando comecei a advogar, nos anos 68, eu fui advogado criminalista. E até de júri, doutor. Mas me empolguei muito com isso, até quando um de meus irmãos foi vítima de um latrocínio. Né? Eu precisei funcionar como assistente de acusação, e ameaçado de todo jeito, e aconselhado a não fazer mais advocacia criminal. Me envolvi em vários outros ramos da advocacia e, ao longo de mais de 50 anos, aqui estamos, com fé. E com fé eu comecei essa webinar e com mais fé eu termino. Foi a fé que me levou a conhecer a doutora Fernanda, conselheiros que somos no Conselho Estadual do Idoso. Eu vi no brilho dos olhos da doutora Fernanda uma entusiasmada, não só pela advocacia, pela defensoria pública, mas pela pessoa idosa. Através dela, eu estou conhecendo o Gael, o seu filho. Quero agradecer ao Gael por ter participado e colaborado conosco. Muito obrigado. Perdoe, doutor Davanzo, se eu não conseguir organizar, eu escrevi alguma coisa para homenagear o doutor Evandro, que disse apaixonado pelos idosos, postado, seja o titular da Vara de Idosos. Eu escrevi isto aqui, doutor. Logo, foi em 2004 que nós fizemos esse trabalho pioneiro no Brasil, né? O Manual do Idoso. Estamos tentando reeditá-lo, atualizá-lo através dessa comissão. Eu escrevi, doutor Evandro, os anciãos ajudam a contemplar os acontecimentos terrenos com mais sabedoria, porque as vicissitudes os tornam mais experimentados e amadurecidos. E concluí com o Papa João Paulo II, à época. Os anciãos são guardiões da memória coletiva e, por isso, intérpretes privilegiados daquele conjunto de ideias e valores humanos que mantêm e guiam a convivência
social. Eu pertenço a uma geração que respeitava os pais, um maior respeito ainda às suas queridas mães. Eu me lembro de minha querida mamãe, que aqui de Osasco ajudava a minha vovó materna, que morava em Pindamonhangaba, Dr. Luiz Ricardo Vasques Davaso. É emocionado assim que eu me sinto em dizer que eu também sempre gostei de idoso, doutor Evandro. Estamos aqui, além da idade que o salmista Moisés dizia. Moisés, ainda ontem à noite eu li, morreu com 120 anos de idade. Está no livro de Deuteronômio, no capítulo 36, no último versículo. Tinha 120 anos, não chegou à terra prometida. Mas nós chegaremos, doutor Davaso, doutor Evandro, doutor Tiago, doutora Fernanda, doutora Irma Pereira Maceira, doutora Paula Fernandes. Eu quero convidar vocês a serem companheiros conosco. No dia 15/6, a todos eu convido, aos que ainda nos ouvem até agora, nós vamos fazer um evento em parceria com a Comissão do Acadêmico de Direito, né? Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Combate à Violência contra Idosos. Uma data que foi sancionada pela ONU e aceita por todos os países do mundo. Um dia importante. Nós vimos comemorando isso há muitos anos na subseção de Osasco. Bom, e vamos, doutor Davaso, comemorar esse ano. Bom, vamos convidar os senhores também a participar conosco de outra palestra com o mesmo título, várias especiais e especializadas de idoso, juntamente com os temas adoção de idosos e violência contra idosos, no dia 10 de agosto. Nós vamos relembrá-los disso. Nós esperamos contar com a vossa participação, com a CAASP sempre como parceira. Bom, nós esperamos que até lá mais estados do Brasil sigam, digamos, essa bandeira, carreguem essa bandeira, porque o Brasil não é o mesmo. Desse período pós-pandêmico, que não se sabe quando vai terminar, nós teremos um país mais empobrecido. Doutora Irma, a família brasileira não tem mais recurso para cuidar de seus idosos. Doutor Evandro, o artigo 230 da Constituição, o artigo 3º do Estatuto de Idoso, doutora Fernanda, e toda legislação estadual, não? Vão ter que assumir o papel que os familiares empobrecidos não têm mais condição de fazer. Não? A OAB tem um instrumento constitucional. É o artigo 133 que nós deixamos en passant por aí. Este evento de hoje. Nós somos indispensáveis à administração da justiça. Nós, advogados, defensores públicos, nós da OAB, somos indispensáveis, estamos aqui para lembrar isso. Nós devemos, sim, começar uma reforma cultural, tá? Nós precisamos levar a todas as subseções do Dr. Luiz Ricardo a ideia de criar comissões de defesa dos direitos idosos. Das 240 ou mais subseções de São Paulo,
nós só temos 52 ou 53 com comissões criadas, doutora Fernanda. Nós estamos pedindo à diretoria atual que, digamos, cobre dos presidentes das subseções a criação das comissões de idosos. Eu não quero me alongar numa nova palestra. Muitas perguntas eu sei que não foram respondidas hoje e outras tantas virão. Nós teremos muita satisfação de recebê-las e respondê-las. Participem conosco e muito obrigado. E com essas palavras, com a emoção do nosso presidente da comissão, doutor Aridelson, damos por encerrada essa webinar. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado, doutor.